uma herdeira poderosa, um homem simples, e uma verdade enterrada no sal do sertão. Há histórias que queimam, mas também curam. Essa é a história de Helena, uma mulher que acreditava ter tudo, até o dia em que o chão sob seus pés mostrou que riqueza nenhuma vale mais do que a paz que vem da verdade. Antes de começarmos, se você ama histórias de transformação e emoção real, se inscreve aqui no canal A Vida Conta e vem sentir com a gente cada detalhe dessa jornada. Dizem que há nomes que pesam mais que o próprio corpo. O de Helena Duarte era assim, pronunciado com respeito e medo, como se fosse um título que abria portas, mas também fechava corações. Quando ela desceu do carro preto em meio à poeira do sertão potiguar, o salto fino afundando no chão rachado, o silêncio dos moradores dizia tudo: aquela mulher não pertencia àquele lugar. E talvez nem quisesse. Você já se perguntou o que vale mais, o nome que herdamos ou o que construímos com nossas próprias mãos? E se, um dia, você descobrisse que o orgulho que carrega é feito do suor e da dor de outras pessoas, conseguiria continuar igual? Às vezes, o peso de um sobrenome pode ser maior que o de uma vida inteira. E é preciso coragem para deixar cair a coroa e olhar o chão que sustenta a gente. Helena veio ao interior com um único propósito: resolver um impasse nas terras salinas da família. As notícias diziam que um tal de Zé do Sal estava impedindo a extração, alegando que aquelas terras pertenciam ao povoado há gerações. Para ela, era só mais um problema a ser eliminado, rápido, limpo e distante. Mas bastou um olhar ao redor para perceber que nada ali seria simples. As salinas brilhavam sob o sol como espelhos partidos, refletindo não só o céu, mas a própria arrogância dela. O povo a observava de longe, desconfiado. Havia algo no jeito dela, a postura rígida, o olhar que media tudo como se cada pessoa fosse uma linha de balanço, que fazia até o vento soprar diferente. Mas no meio da multidão, um homem de chapéu de palha manteve o olhar firme. Era Zé do Sal. Ele não se curvou, não desviou os olhos. E naquele instante, Helena sentiu uma fisgada estranha, como se o chão debaixo dela tivesse voz. Naquela terra seca, onde o sal se misturava ao suor, um embate estava prestes a começar, não por dinheiro, mas por verdade. E Helena, sem saber, estava prestes a descobrir que nem todo império se sustenta quando o chão decide cobrar o que é seu. O sol do meio-dia parecia queimar o chão de sal, e o vento seco levantava pequenas nuvens brancas que grudavam na pele como lembrança. Helena caminhava entre os tanques de evaporação, observando o brilho cortante que fazia os olhos lacrimejarem. Era como andar sobre um espelho de fogo. Os trabalhadores se moviam lentamente, moldando montes de sal com as pás, o rosto coberto por panos, os pés descalços. Havia algo hipnótico naquele movimento repetitivo, uma espécie de ritual entre a dor e a sobrevivência. Ela nunca tinha visto o trabalho de perto. Desde criança, cresceu em corredores de mármore, cercada de empregados e silêncio. O sal, para ela, era só uma palavra nos contratos que o pai assinava. Mas ali, o sal tinha cheiro, tinha textura, tinha vida. Cada grão parecia conter uma história, e um sacrifício. Zé do Sal surgiu por entre as dunas brancas, o chapéu sombreando o rosto queimado de sol. A senhora devia usar sapato fechado, disse, sem sequer cumprimentá-la. Esse chão come o pé de quem não respeita ele. Helena franziu o senho, incomodada com o tom dele. Eu não preciso de lições, só de resultados. O problema é que quem só quer resultado costuma perder o que é mais importante, respondeu ele, virando as costas e voltando ao trabalho. A frase ficou rodando na cabeça dela o resto do dia. O orgulho queria rir, mas algo dentro dela, pequeno e insistente, começou a se mexer. À noite, sentada na varanda da casa que a família mantinha ali há décadas, Helena observou as luzes distantes do povoado. Eram poucas, mas tinham um brilho quente, quase humano. Lembrou-se de quando o pai dizia que o povo simples precisa de ordem, não de liberdade. Naquela hora, a frase soou diferente, como uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Nos dias seguintes, ela passou a acompanhar de perto o trabalho na salina. Dizia que era por controle, mas a verdade é que não conseguia ficar longe daquilo. O cheiro da terra misturado ao sal, o som ritmado das pás batendo, o suor escorrendo dos rostos, tudo parecia falar uma língua que ela começava, aos poucos, a entender. Certa manhã, Zé do Sal a viu observando e jogou um punhado de sal aos pés dela. Sabe o que é isso? Perguntou. Sal, respondeu com ironia. Ele sorriu, paciente. É mais que isso. É o que fica quando tudo evapora.
O sal é a lembrança da água que se foi. Aqui, a gente vive do que sobra, mas é o que sobra que sustenta o mundo. Helena não respondeu. Sentiu um arrepio percorrer os braços. Aquelas palavras simples, ditas sem pressa, pareciam atravessar as camadas de arrogância que ela construiu ao longo dos anos. No final da tarde, uma mulher idosa se aproximou com um pote de barro. Para refrescar, disse, oferecendo água. Helena hesitou, mas aceitou. O líquido estava morno, mas tinha um sabor limpo, quase doce. A mulher sorriu, mostrando os dentes gastos. Aqui, a gente aprende que o gosto da água depende da sede de quem bebe. Helena ficou em silêncio. Era a segunda vez naquele dia que alguém a desarmava com uma frase simples. O calor não dava trégua, e a poeira fina grudava nos cabelos. A elegância de Helena começava a se dissolver. O batom já não fazia sentido, o salto estava guardado, e as mãos, antes impecáveis, agora traziam vestígios do chão. À noite, quando se olhava no espelho, mal reconhecia o próprio rosto. Havia vida ali, e cansaço. Mas era um cansaço bom, quase libertador. Numa dessas noites, ouviu uma cantoria vinda do povoado. Seguiu o som até uma pequena praça iluminada por lampiões. As pessoas dançavam, riam, batiam palmas. O chão tremia leve com o compasso de um tambor. Helena ficou parada, observando. Ninguém ali parecia rico, mas todos pareciam inteiros. Quando um garoto a puxou pela mão e a fez girar, ela riu, de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. Zé do Sal, de longe, assistia à cena. Sabia que algo estava mudando nela. Quando o olhar dele se cruzou, Helena sentiu uma mistura estranha de vergonha e paz. Achei que a senhora não sabia dançar, disse ele, ao se aproximar. Eu também achava, respondeu, sorrindo. Naquela noite, o cheiro da terra parecia diferente, menos áspero, mais humano. Helena não sabia ainda, mas aquele lugar começava a reescrever o que ela acreditava ser imutável. O chão que antes ela pisava com arrogância agora a sustentava com carinho. E pela primeira vez, o nome Duarte começou a perder o peso, grão por grão, como o sal que o vento espalha, até restar só o essencial, o que ela era, e não o que diziam que devia ser. A madrugada chegou silenciosa, trazendo um vento frio que soprava pelas frestas das janelas. Helena acordou com um som distante de trovões. A chuva se aproximava, rara por aquelas bandas. Levantou-se, foi até a varanda e viu o horizonte coberto por nuvens escuras, pesadas, como se o céu guardasse algo que esperou muito tempo para cair. Lá embaixo, o sal das lagoas começava a se mover com o ar úmido, e o chão exalava um cheiro forte, quase metálico. Naquela manhã, o trabalho parou. O povo dizia que era dia de respeitar o tempo da terra. Helena, acostumada com pressa e metas, não entendia bem aquilo. Foi quando Zé do Sal apareceu, montado em seu velho cavalo, e disse: se quiser entender esse lugar, precisa aprender a ouvir o silêncio dele. Ela arqueou as sobrancelhas. Silêncio também fala? Fala. Só que a gente precisa desaprender o barulho para escutar. Zé convidou Helena para visitar um trecho antigo da salina, onde ninguém trabalhava mais. O caminho era estreito, ladeado por dunas brancas que pareciam ondas congeladas. Durante o trajeto, o silêncio realmente tinha um som próprio, o farfalhar do vento, o tilintar do arreio, o faro do cavalo buscando caminho. Era um silêncio vivo, cheio de histórias não ditas. Quando chegaram, o homem desmontou e apontou para o chão. Aqui era onde seu pai começou. O primeiro tanque. Ele cavou com as próprias mãos, junto com os homens do vilarejo. Depois, esqueceu quem ajudou ele a chegar onde chegou. Helena abaixou o olhar. Eu não sabia disso. O problema nunca é o que a gente sabe. É o que finge que não precisa saber, respondeu ele, calmamente. As palavras ficaram ali, pairando no ar quente. Helena caminhou devagar, passando os dedos pelo sal endurecido. Era frio, áspero, resistente. Naquele toque, sentiu o peso da própria história. Pela primeira vez, a imagem do pai perdeu o brilho dourado da infância. Lembrou-se de suas ausências, da rigidez, das frases duras que sempre vieram acompanhadas de promessas de grandeza. Talvez, pensou, a herança mais valiosa que ele deixou foi o medo de ser pequena. De repente, uma chuva fina começou a cair, tingindo o chão branco com gotas escuras. Zé a observou, sem correr para se abrigar. O sal não gosta de água, disse ela, tentando proteger o rosto.
Mas o chão precisa dela, respondeu ele. Às vezes, para curar o que está seco, tem que deixar a água entrar, mesmo que doa. Helena ficou parada, molhando o cabelo, o rosto, a roupa. A água descia devagar, se misturando ao sal, criando desenhos que pareciam lágrimas na terra. Sentiu o coração bater mais forte, como se aquela chuva caísse também por dentro dela. Nos dias que seguiram, o tempo mudou. As nuvens deixaram o ar fresco, e o trabalho recomeçou. Helena passou a ajudar nas tarefas simples: medir, carregar baldes, anotar pesagens. No começo, as pessoas riam dela, mas dizia: quem tem vontade de aprender já vale por quem sabe. Aos poucos, os olhares foram mudando. O povo que antes a evitava agora a cumprimentava com respeito. E ela mesma começou a ver beleza no que antes chamava de atraso. Um fim de tarde, enquanto o sol derretia sobre as dunas, Helena perguntou a Zé: por que você nunca foi embora daqui? Porque esse chão tem o sal do meu sangue. E quando a gente nasce num lugar, uma parte da gente fica para sempre misturada nele. Ele fez uma pausa. E você, vai embora? Helena demorou a responder. Eu ainda não sei para onde pertenço. O silêncio entre eles foi mais forte que qualquer palavra. Ficaram apenas olhando o horizonte, onde o céu e o sal pareciam se encontrar. Eram daqueles momentos em que o tempo desacelera, e tudo o que importa cabe no olhar. Naquela noite, ela escreveu em seu caderno pela primeira vez em anos. As palavras saíam trêmulas, mas sinceras. Estou começando a entender que a riqueza não está no que eu tenho, mas no que eu consigo sentir sem medo. Zé encontrou o caderno aberto no dia seguinte e leu as linhas em silêncio. Não disse nada, mas um leve sorriso escapou. Ele sabia, o sal estava começando a se dissolver. Helena, por sua vez, sentia uma mistura de paz e inquietação. O silêncio daquelas terras estava transformando o som dentro dela. Não era só sobre entender o sertão, era sobre se entender. E quanto mais aprendia a escutar o que não se dizia, mais percebia que algumas verdades só aparecem quando a gente para de falar e deixa o coração dizer o resto. O vento voltou a soprar mais quente em Santa Rita do Sal, e com ele vieram os rumores. As vozes do vilarejo corriam rápidas como o pó branco que o vento levantava. Helena percebeu os olhares diferentes, as conversas cortadas quando ela passava. Algo estava sendo dito nas sombras, algo sobre o passado da família Duarte. Certa manhã, ao chegar na antiga casa de registro da Salina, encontrou Zé do Sal sentado num banco de madeira, olhando os papéis antigos. Quando a viu, levantou os olhos devagar, sem dizer palavra. Helena se aproximou, curiosa, e ele empurrou os documentos na direção dela. Eram registros de terras, contratos, assinaturas carimbadas há mais de 30 anos. No final da pilha, uma folha manchada de tempo trazia o nome de seu pai, e um outro, logo abaixo, rabiscado, quase apagado, José Pereira da Silva. O seu pai me tirou daqui, disse Zé, com voz baixa. Ele prometeu dividir as terras com os trabalhadores, mas depois mandou registrar tudo no nome da família. Eu era moleque, não entendi direito, só vi meu pai morrer tentando reaver o que era dele. Helena ficou imóvel. As letras dançavam diante dos olhos. As mãos tremiam, e o peito apertou. Isso não pode ser verdade. Pode. E é. O sal que vocês vendem lá fora vem do chão que a gente perdeu, respondeu ele, levantando-se. Mas não é por raiva que eu te mostro isso. É porque, às vezes, o perdão precisa nascer do mesmo lugar onde a injustiça foi plantada. Ela saiu dali sem saber para onde ir, caminhou entre os tanques, as dunas, o brilho insuportável do sol. A cada passo, sentia o peso das palavras dele. As lembranças do pai vieram em ondas. O orgulho, as ordens, os negócios, os jantares caros. E, por trás de tudo, um vazio que agora fazia sentido. O império que ela sempre defendeu tinha sido construído sobre alicerces de mentira. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou sentada, olhando o chão de barro do quarto. Tudo o que conhecia parecia ruir. A herança que tanto sustentou o seu nome agora lhe queimava as mãos. Lembrou-se do olhar sereno de Zé, da forma como ele falava da terra, do respeito que tinha pelo que o sal representava. Um pensamento a atravessou como um relâmpago. Talvez o certo não fosse defender o que era dela, mas devolver o que nunca deveria ter sido tomado. No dia seguinte, foi até a Salina com passos decididos. Chamou os moradores, pediu que todos se reunissem. As pessoas vieram, algumas desconfiadas, outras curiosas. Zé ficou mais atrás, calado, observando.
Helena subiu num pequeno barril e começou a falar, com a voz trêmula, mas firme. Eu cresci acreditando que o nome Duarte era símbolo de respeito e força. Hoje eu entendo que ele também carrega culpa e silêncio. As terras daqui nunca deveriam ter sido tiradas de vocês. A partir de agora, eu vou fazer o que devia ter sido feito há muito tempo, devolver o que é de vocês. Um murmúrio atravessou a multidão. Alguns se entreolharam, incrédulos. Uma mulher idosa, de lenço na cabeça, começou a chorar. Um homem apertou o chapéu contra o peito. O ar pareceu parar por um instante, e o som dos ventos misturou-se ao barulho dos corações batendo forte. Zé se aproximou devagar. Você sabe o que isso significa? Perguntou, quase num sussurro. Significa que eu prefiro começar do zero do que continuar sustentando um império feito de sal e mentira, respondeu ela. Nos dias que se seguiram, advogados vieram, contratos foram rasgados, e novos papéis começaram a ser escritos. Helena vendeu parte dos bens da família para garantir a transição das terras. A notícia se espalhou pela região, e muita gente achou que ela tinha enlouquecido. Mas ela sentia algo diferente: paz. Uma paz estranha, como quem respira depois de anos segurando o ar. Zé, no entanto, se manteve distante. Quando tudo estava resolvido, Helena foi até a velha cabana onde ele morava. Encontrou-o sentado à beira de uma lagoa seca, observando o reflexo das nuvens no sal endurecido. Eu fiz o que precisava fazer, disse ela. Mas não sei o que fazer agora. Ele levantou o olhar, tranquilo. Agora é hora de aprender a viver leve. Quando o chão devolve o que é dele, a alma da gente também devolve o peso que carrega. Helena se sentou ao lado dele. O silêncio que antes incomodava agora parecia uma prece. A brisa soprava suave, levantando um pouco do sal e espalhando no ar como pó de luz. Ela olhou as mãos, ásperas, marcadas, e percebeu que ali já não havia vestígios da mulher que chegou. Eu achava que o sal queimava, disse, quebrando o silêncio. Mas agora vejo que ele cura. Zé sorriu, olhando o horizonte. O sal cura, moça. Mas só depois que a gente aprende a sentir a dor dele. E naquele instante, enquanto o sol se despedia atrás das dunas, Helena sentiu o peso do nome Duarte se dissolver, como se o vento levasse embora, grão por grão. Pela primeira vez, o chão não parecia castigá-la, parecia acolhê-la. O sol nasceu manso naquela manhã, tingindo o céu com tons de rosa e ouro. O sal, espalhado por toda parte, brilhava como se fosse feito de pequenas estrelas caídas na terra. Helena caminhava devagar pelas salinas, sentindo o vento leve bater no rosto. Havia algo diferente no ar, algo que ela não sentia havia muito tempo, uma calma que vinha de dentro, não de posses, nem de status, mas de paz verdadeira. As pessoas de Santa Rita agora a cumprimentavam pelo nome, sem o peso do Duarte. Era apenas Helena. A mulher que ficou, que sujou as mãos de barro, que decidiu trocar o orgulho por dignidade. As crianças corriam entre os montes de sal, rindo, e os trabalhadores haviam voltado às antigas canções de colheita. O som das enxadas marcava o ritmo da vida, e, pela primeira vez, Helena entendeu que aquela melodia era o verdadeiro coração do lugar. Ela ainda se lembrava da noite em que quase desistiu. Quando o advogado lhe disse que ela perderia tudo, quando amigos da cidade chamaram de louca, quando sua própria família a acusou de trair o sangue Duarte. Mas ela sabia que não era traição, era libertação. O sangue não se torna mais puro quando nega suas raízes, e sim quando encontra verdade nelas. A terra, o sal, o povo, eram agora parte dela. Zé do Sal continuava na vila, mas falava pouco. Desde o dia em que Helena devolveu as terras, ele parecia observar tudo com o olhar de quem carrega o passado no peito, mas já aprendeu a deixá-lo descansar. Às vezes, ele aparecia perto da salina só para ver o pôr do sol refletido nas águas rasas. E foi num desses fins de tarde que Helena se aproximou dele, trazendo 2 cuias de café fresco. Ainda acho difícil acreditar que tudo isso é real, disse ela, sentando-se ao lado dele. Zé sorriu, sem virar o rosto. O que é real não precisa ser acreditado. A gente sente. Helena olhou o horizonte. O reflexo do sol fazia o sal brilhar como prata líquida. Você me ensinou mais sobre o que é valor do que qualquer livro que já li. Eu só te mostrei o chão, respondeu ele. Foi você quem aprendeu a pisar nele do jeito certo. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era o tipo de silêncio que fala, que diz tudo sem precisar de palavras.
Helena respirou fundo e percebeu o cheiro da terra misturado ao do sal. Era um perfume agridoce, cheio de lembranças e redenção. Na semana seguinte, ela decidiu criar algo novo nas terras. Reuniu os moradores e propôs uma cooperativa de produção, onde cada família teria parte igual nos lucros. Os olhares se cruzaram entre emoção e surpresa. Muitos não acreditavam que uma dona pudesse querer dividir de verdade. Mas Helena não era mais dona de nada, era parte de tudo. Os dias foram passando, e a vila se transformou. Novos galpões surgiram, o comércio cresceu, e o nome Santa Rita voltou a ser falado com orgulho. Helena trabalhava junto com os demais, suando sob o mesmo sol. Às vezes, ria quando o sal grudava na pele e deixava pequenas manchas brancas nos braços. Era como se o chão marcasse nela o selo da sua nova vida. Uma tarde, um repórter veio da capital para entrevistá-la. Perguntou por que uma mulher rica havia aberto mão de tudo. Helena sorriu e respondeu simples: porque entendi que riqueza não é o que se tem, é o que se deixa no coração dos outros. A matéria foi publicada, e muitos se inspiraram com sua história. Mas, no vilarejo, pouco mudou no cotidiano. O que importava era o trabalho, a união e o respeito. O vento ainda soprava o mesmo, mas agora trazia sons de esperança em vez de ressentimento. Meses depois, Zé adoeceu. O corpo cansado pedia descanso. Helena o visitava todos os dias, levando chá e conversas longas sobre o passado. Uma tarde, ele segurou a mão dela e disse: eu achava que nunca mais ia ver o sal curar ninguém. Mas agora vejo o chão vivo de novo. E isso basta para mim. Helena segurou as lágrimas, sorrindo. O Senhor é parte disso. O sal também é seu. Zé fechou os olhos, murmurando: o sal é de quem o respeita. Poucos dias depois, ele partiu. No enterro, o povo todo veio. Helena ficou em silêncio, observando o pôr do sol se refletir nas dunas. E foi ali que ela entendeu o que Zé quis dizer. O sal cura, mas só quando encontra quem tem coragem de se despir do orgulho e se ajoelhar diante da verdade. Quando a noite caiu, ela caminhou sozinha pelas salinas. Pegou um punhado de sal e deixou escorrer pelos dedos, sentindo o frio e a leveza. O vento soprou suave, e ela sorriu. Agora, o nome Duarte não pesava mais. Era só Helena, uma mulher que aprendeu que a vida é feita de chão, suor e perdão. Ela olhou para o céu estrelado e sussurrou: o sal cura, sempre cura. E ali, no silêncio do sertão, o vento pareceu concordar, espalhando o brilho do sal como pequenas bênçãos sobre a terra. E você, já pensou em qual é o sal que cura as feridas da sua vida? Me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história, vou adorar saber. E se essa história te tocou de alguma forma, ajuda o canal A Vida Conta a continuar trazendo histórias assim. Se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que sempre é tempo para recomeçar.